Queridos amigos, vamos aproveitar o nosso momento, estritamente no nosso horário, para podermos iniciar os nossos trabalhos. Muito obrigado por já ter voltado, viu? Sentimos muito a falta da senhora, Dona Cristina, assim como nós sentimos de todos que já se integram o nosso momento de amor, de alegria, o encontro com Jesus, né? E eu digo isso estendendo os nossos laços de amor, Maurício, para aqueles que a gente não vê também. Porque tem muitos que têm a vidência muito clara, não é, Dona Célia? E então conseguem enxergar a plateia aqui maravilhosa, ou aqueles que são convidados para a Santa Ceia do Senhor, que vem. E aproveito também para prestar uma homenagem ao nosso querido amigo, irmão, 96 anos, fará amanhã, com a graça de Deus, o nosso Divaldo Pereira Franco, né? E lembrando que nós iniciamos o Evangelho, a senhora não estava ainda quando nós começamos essa meditação, porque toda conversa levada é uma preparação para o nosso trabalho, né? E eu peguei hoje uma mensagem de John Wood. Ele fala assim, para nós tomarmos cuidado e preocupar-se mais com o seu caráter do que com a nossa reputação. De fato, muitas pessoas, né, Maurício, têm uma preocupação com a sua reputação, por isso, por aquilo e tal, e esquece que o caráter é mais importante, né? Saber fazer as coisas corretamente, não enganar ninguém, essa é a nossa vida. Por isso ele diz que o seu caráter é o que você é. E a sua reputação é o que os outros pensam que você seja. Então, é tudo aquilo que, de uma certa forma, o nosso livro dos Espíritos dá, recomendando que a gente seja melhor hoje do que ontem, com a esperança de amanhã estar melhor que hoje. É isso mesmo, é a reforma interior que nós devemos fazer. Então, o nosso abraço e os nossos votos de boas-vindas a todos nós. E vamos iniciar com a prece que normalmente me fala muito o coração, muito embora todos nós conheçamos as preces de Cáritas, as preces de São Francisco de Assis, poesia verdadeira, e a prece da gratidão, mas para mim é a prece de Jesus que fala mais o coração, porque ele relata, na verdade, todo o contato que nós devemos ter com o Pai e o que nós vamos falar, não é? Se bem que, pela voz articulada, nós nem precisamos falar, porque o Pai sabe tudo, como nós recomendamos aqui, o que a gente quer falar, ele sabe o sentimento, é onipotente, onipresente e onisciente. Mas dizemos assim, amigos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoe as nossas ofensas, assim como nós somos capazes de perdoar aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Abertos os nossos trabalhos, vamos escolher hoje, aliás, já está escolhido na ingratidão dos filhos e os laços de famílias. É no capítulo 14, né? E esse capítulo fala sobre honrar o vosso pai e a vossa mãe. Quem que é? Sr. Maurício que vai começar, né? Isso. Pois não, Sr. Maurício. O senhor tem a palavra e a nossa atenção. Bem, esse capítulo que o doutor Jaga citou, então vamos no item 9. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos com relação aos pais. Tem um caráter ainda mais odioso. É sob esse ponto de vista, especialmente, que vamos encará-la para analisar-lhe as causas e os efeitos. Aqui como por toda parte, o Espiritismo veio lançar luz sobre um dos problemas
do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, carrega consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai para o espaço se aperfeiçoar ou ficar estacionário até que queira ver a luz. Alguns, pois, partiram carregando consigo ódios poderosos e desejos de vinganças insatisfeitos, mas a alguns desses, mais avançados que os outros, é permitido entrever algo da verdade. Eles reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e então tomam boas resoluções. Compreende que para ir a Deus não há senão uma senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento de ultrajes e de injúrias. Não há caridade com ódios no coração e sem perdão. Professor. Então, por um esforço inaudito, olham aqueles que detestaram na terra, mas ante essa visão, sua animosidade desperta, revoltam-se com a ideia de perdoar, e mais ainda com a de se abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem aqueles que talvez destruíram-lhe a fortuna, a honra, a família. Entretanto, o coração desses infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução vence, pedem a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Enfim, depois de alguns anos de meditações e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitirem as ordens supremas para ir cumprir na terra os destinos desse corpo que vem de se formar. Qual será, pois, a sua conduta nessa família? Ela dependerá mais ou menos da persistência de suas boas resoluções. O contato incessante dos seres que odiou é uma prova terrível sobre a qual sucumbe, às vezes, se sua vontade não é bastante forte. Assim, segundo o triunfo, a boa ou a má resolução será amigo ou inimigo daqueles no meio do qual foi chamado a viver. Por aí se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum ato anterior parece justificar. Nada com efeito nessa existência pode provocar essa antipatia. Para compreendê-la, é preciso voltar os olhos sobre o passado. Pois é, nós vamos fazer esse ligeiro introito para pedir ao Ailton que fale um pouquinho sobre isso, pois que o tema é de magna importância. A família, o tálamo conjugal, como se diz, né? Aonde nós estamos reunidos para podermos progredir, é o ponto mais importante dessa nossa viagem através do planeta para podermos progredir. Então eu gostaria de ouvir o Ailton, já para início do Evangelho, para a gente poder depois meditar um pouco sobre isso, dada a grande importância que tem o tema que foi escolhido hoje, quando se fala sobre a ingratidão dos filhos, porque sabemos que há filhos ingratos e são necessários para que nós possamos medir a nossa paciência, o nosso amor e a nossa tolerância. E também não é por acaso que estão assim ingratos às vezes, é por uma necessidade, seja porque ainda não desenvolveram o amor em plenitude, seja porque estamos resgatando os nossos compromissos de antanho ou do passado. Professor, por favor. O tema, então, é ingratidão dos filhos e laços de família. E quando se fala em família, há sempre que, vamos dizer assim, o desejo daquele que não a tem, né, em sua grande maioria pelo menos, é de ter uma família, né? É de, num determinado momento, Boa tarde, João. Boa tarde. Casar, ter seus filhos, e ali, pelo trabalho, ir mantendo a família, mantendo a união. Mas nós sempre projetamos para nós um mundo
perfeito. Né? Nós sempre temos nossos sonhos, que nesses nossos sonhos tudo vai estar bonito, vou conseguir isso e aquilo, mas a realidade do dia a dia vai modificando tudo aquilo que a gente imaginou um dia, né? Quando éramos adolescentes, então tínhamos muitos sonhos, e todos nós somos assim. Vou ser isso, vou estudar para isso, vou conseguir aquilo. E hoje, se nós nos lembramos de nossos sonhos de adolescente, né, nós vamos ver quantos e quantas daquilo que a gente projetou acabou não se realizando. E muitas vezes, se realizou, teve assim uma determinada frustração ao ver que não era exatamente aquilo que nós queríamos que acontecesse. Porque no nosso dia no mundo existem muitas variáveis para a gente considerar, né? Agora, a família também não foge a essa regra. E principalmente, por quê? Porque no nosso dia a dia nós ainda podemos ter o controle daquilo que nós fazemos, né? Quero isso, vou fazer isso, reservar isso para ter isso, para fazer aquilo. Mas com relação a pessoas, a situação ela é muito diferente. O desejo é que tudo corra bem, que a família seja maravilhosa, né? Seus filhos, netos, etc, etc. Mas, como nós sabemos que a própria doutrina nos traz estes esclarecimentos, nós sabemos que as pessoas veem as diferentes famílias, ou veem as nossas famílias, também muito em função da própria necessidade daquele espírito estar ali naquele momento. Então não é assim ao acaso que vem determinadas pessoas, ou às vezes com determinados problemas, para nossas famílias. Por quê? Primeiro, a necessidade da pessoa no momento da reencarnação, assim como há também a necessidade daqueles que já estão aqui, dos pais, né? E muitas vezes nós encarnamos e, claro, nós não sabemos o que vamos fazer nessa vida, o que vamos ser nessa vida, e tudo vai acontecer. Por isso que as projeções do futuro muitas vezes realmente não dão certo. E com relação à família, a mesma coisa. Projetamos uma coisa, acaba acontecendo outra. Mas acontece em função das pessoas, das necessidades desses espíritos encarnados. E nós temos este passado tão complicado que todos nós temos e muito bem sabemos disso. E o que acontece? Acontece que cada um de nós vem com uma missão bem específica, um propósito reencarnatório. Quando ainda estamos lá por cima, antes de a gente encarnar, nós temos o conhecimento, precisamos saber e sabemos quais são as nossas necessidades e por que eu estou vindo para cá. Isso acontece com todos nós. Não há um acaso específico, mas por que eu estou nesta família? Por que eu estou com essas pessoas? Porque, com absoluta certeza, há relações entre esses espíritos da mesma família, relações anteriores à própria formação da família. E às vezes há débitos que precisam ser ali ajustados. E por isso mesmo, a gente sempre fala, né? Nós sempre vemos, percebemos as diferentes crianças que aí estão, ainda crianças, como são diferentes umas das outras. Então essa observação dessa diferença entre elas, e nós e os pais têm na sua concepção, dentro da sua mentalidade, do seu caráter, da sua personalidade, o sentido do que é certo, do que é errado, do que é melhor para esses que aí estão. Então, no início, ao perceberem certos desvios, egoísmo, vaidade, já mesmo em crianças, né? Essas características, esses sentimentos, muitas vezes, que podem causar problema no futuro, cabe ir, como se diz, aparando as arestas, né? Tomando os cuidados para encaminhar melhor, bloqueando certas coisas e ali fazendo os ajustes, para que mais tarde não se tenha maiores problemas, o que não quer dizer que não vá ter, porque os espíritos são individuais e cada um vai manifestar a sua história espiritual. Então, por isso que não é tão comum encontrarmos problemas e problemas grandes entre pais e filhos.
né? Aí pais falam que filhos são ingratos e não sei o que, faço tudo, ele não reconhece. E aí os filhos falam assim, meu pai não me entende, não entende o que eu penso, não entende o que eu quero isso, da minha vida eu vejo assim, mas não, ele quer que seja desse jeito. E isso é um conflito que vem, que é muito comum dentro de todas as famílias, não é só dentro da nossa. Até porque na nossa adolescência, quem na sua adolescência de nós tinha certeza absoluta que ia seguir esse caminho e seguir essa profissão? Tínhamos sonhos, mas às vezes nossos sonhos eram bloqueados por quê? Muitas vezes por nossa condição financeira, nossa condição social. Eu almejava ser um médico, engenheiro, mas não tinha recurso, não podia pagar o estudo, né? Não conseguia bolsa. Épocas anteriores, então bolsa, nem pensar muito nisso, né? Hoje sim, há programa para isso, para aquilo, ainda bem. Mas esse conflito existe. E é muito, e bem claramente explicado por esses compromissos anteriores que nós temos. E cada vinda nossa é uma tentativa que nosso Pai nos concede para procurarmos fazer o nosso melhor, nos entendermos melhor. Todos nós temos os nossos defeitos, todos temos. Perfeito aqui entre nós existe um, que está por todo quanto é lado, só Ele. Nem aqueles mais iluminados espíritos, aqueles não são imperfeitos, né? É o nosso mestre, esse sim. Mas, tirando eles, todos somos devedores, mais ou menos. Nós precisamos reencarnar muitas vezes, e vamos reencarnar, somos mais devedores, porque temos mais problemas. E esses problemas que nós temos muitas vezes de comportamento, de pensamento, já da maneira de ser do espírito, vai se manifestar quando encarnar. E são situações muitas vezes difícil acerto, porque às vezes o compromisso é tão grande que por mais que os pais façam, por mais que procurem esclarecer, com toda a paciência, com toda a tolerância, com todo o amor, com tudo aquilo que pais devem tratar os filhos, não consegue, porque o compromisso é muito grande. Porque a dor é muito grande, porque o débito anterior é muito grande. Ou porque falhou e tem que ter uma nova oportunidade, né, de resgate. Então, todas as vezes que nós estamos indo, nós vamos deparar com essas situações. Verdade. E nem por isso, por não conseguir debalde todos os seus esforços, seu amor, tudo aquilo que colocou em função do crescimento dos filhos, não conseguiu, não é tanto por culpa dele. Porque aquele que ali está, realmente precisa de mais vezes vir aqui conosco, para passar por dificuldades, para enfrentar frente a frente as dificuldades do relacionamento. E às vezes, por outro lado também, é uma questão também para os pais, né? Para trabalharem um pouco melhor aquilo que às vezes falta, na questão também de relacionamento, que é a tolerância, que é a paciência, que é o egoísmo em excesso, que é a vaidade em excesso. E é isso, e a gente tem exemplo desses aos mundos por aí, né, doutor? É verdade. Então, ingratidão vai existir. Muitas vezes, por mais que se procure realizar e fazer. Porque muitas vezes nossos irmãos são muito comprometidos, assim como nós também podemos ser muito comprometidos em outras áreas que não manifestamos nessa, porque nossa vinda aqui seria para um objetivo específico, mas nem por isso devemos de deixar de acreditar e lutar por aquilo que nós achamos certo, porque queira ou não, vai chegar o momento em que vão ser reconhecidos pelos seus esforços de procurar fazer da família um lugar melhor, esclarecer melhor aqueles que ali estão, para que tenham um futuro melhor, não só um futuro aqui conosco, mas principalmente a partir daqui, inclusive no plano espiritual, quando possam se ter colocado dentro deles que a tolerância, que a vaidade, o carinho, que o amor, que a fraternidade, que a indulgência, perdão, fazem parte da nossa existência e precisam fazer parte do nosso dia a dia, não como uma obrigação, mas como algo que brota espontaneamente de todos nós. Aí nós já estaremos sendo melhores do que nós já somos hoje. É verdade, amigos. Em primeiro lugar, devo dizer a todos nós aqui, dos dois lados da vida,
que a ingratidão fere qualquer um de nós, é um espinho na carne profundo, seja daquele que está no nosso lar, nosso filho, no talo conjugal, seja a própria esposa ou o marido, seja o vizinho, qualquer um. A ingratidão é um fruto sem sabor, que machuca muito, é o egoísmo. Porque a gente começa a pensar naqueles filhos que a mãe dá de tudo, o pai dá de tudo, os colegas de trabalho dão de tudo, é uma pessoa generosa, mas sempre está faltando alguma coisa. E aí nós começamos a pensar, como é que o nosso Pai Celeste, como Jesus nos ensinou a chamá-lo, deixa que isso aconteça? Quantos filhos, não são muitos, na verdade, no contexto geral, não acabam por chegar ao cúmulo de agredir o pai? E também em casas em que se hospeda os velhinhos, muitas vezes são colocados lá porque os filhos acham que dá muito trabalho cuidar deles, esquecendo-se de que, na verdade, quando eles eram pequenos, foram cuidados pelos pais. Então, a ingratidão fere profundamente. Num ambiente de trabalho, uma pessoa com que você dedica todo o seu tempo, sua atenção, e a pessoa não reconhece, a gente começa a exortar isso como um mau procedimento. Daí, a instrução dos Espíritos está correta e absolutamente certa quando fala que a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações amorosos, sempre aquele sentimento de justiça que nós trazemos na alma. Mas aí nos perguntamos, como é que pode que essas pessoas são ajuntadas em uma família ou constituídas uma família? Ora sim, há um propósito. Nada na vida acontece por acaso, mas por uma causa. E a causa é o enobrecimento e o crescimento de cada um. Então a gente fala assim aqui entre nós, né? Porque nós já ouvimos falar isso. Nós estamos falando aquilo que nós já experienciamos. Que a família é maravilhosa. A minha, vocês não fazem ideia. Que belezinha. Que amor de filhos, netos. A esposa. Oh, meu Deus do céu. Coisa linda. Mas sabe que tem lá aquilo que nós chamamos de ovelha negra, né? Quem já não ouviu falar essa expressão, né? Ah, mas tem uma ovelha negra, tudo dá certo, não sabe? Aquele lá é médico, outro é pastor, outro... mas tem um que é ladrão. A gente fala, mas como assim? Meu pai, o que eu fiz? Não podia ser tudo certinho, não. A verdade é que eles são colocados no mesmo lar, no mesmo ambiente, para poderem se tratarem, para aprenderem a ajudar um ao outro. Nós temos que nos ajudar. O que Jesus, quando esteve aqui, nós sabemos na nossa história, o que ele fez por nós? Ajudando, curando, salvando todo mundo, deixando exemplos, e nós o crucificamos. Então, meu Deus, a ingratidão é esse fruto imediato do egoísmo, porque revolta qualquer pessoa. Quando a gente começa a olhar certos acontecimentos da nossa vida, fala, mas o que é isso? Onde é que nós estamos? Mas o Espiritismo veio lançar uma luz sobre um dos problemas do coração humano. Quer dizer, explicando, olha, você está reclamando muito, você já experimentou olhar para o seu passado? Ninguém gosta de olhar para o passado, porque logo os erros vêm à tona. E como é que você faz? Eu não sou santo, nem fui, mas eu estou tentando melhorar. Por quê? Porque a dinâmica do Espiritismo é fazer exatamente isso, fazer com que a gente reflita e modifique-se nos pontos que estão errados. Aí se diz assim, bom, mas Deus permite o pecado, depois nós temos que pagar. Sobre o tema, inclusive, da reencarnação, fala muito sobre isso. O Ayrton vai falar também, ó. Hoje, né, Ayrton?
Aí já falou aqui na semana que passou. Então, a verdade é essa. Quando o espírito deixa a terra, porque não tem a morte, como nós estamos acostumados a chamar, não tem também esse tal de inferno, né? Ou, se quiserem outro nome, não tem importância, pode dar o nome que quiser, mas o espírito não morre. Eu devo dizer, reiterando esse meu pensamento, que o espírito não é eterno, mas não morre. Eles vão me dizer, mas como assim? Não é eterno, mas não morre. Eu explico. Porque é um neologismo que aplica-se à nossa linguagem e dá certo. Porque eterno é só o Senhor da vida. Não teve começo, não teve meio e não teve fim. Ele é incriado. Mas nós fomos em determinado momento criados pelo Senhor da vida, sabemos dele, somos filhos dele, da potestade. Então, a partir daquele momento que fomos criados, nós vamos avançando no tempo e no espaço. E vamos aprendendo. Lembra-se das cavernas? Historicamente, porque fisicamente nós não vamos lembrar, mas historicamente a verdade é essa. Nós já passamos pelo tempo das cavernas, no mundo primário. As palafitas, que eram aqueles lugares que punha era água com bambu. Mas nós somos aprendendo, nós estamos aqui para aprender. Deus nos fez simples e ignorante. Como assim ignorante? Eu sei que você falar ignorante para alguém, fala, você está me ofendendo. Não, ignorante do conhecimento, de saber. Quem que não sabe que Christian Barnard, lá na África do Sul, há mais de 30 ou 40 anos, fez uma cirurgia, a primeira cirurgia no mundo que se conheceu, do coração. Hoje qualquer um aqui, até a americana faz cirurgia do coração, não é verdade, Maurício? Então, essa falta de conhecimento, quando Deus nos criou, porque nós não conhecemos tudo, nós vamos levando, vamos aprendendo. E aí como faz? Coloca esse pessoal junto, aqueles que têm débito do passado, para que eles aprendam junto. A mãe e o pai ensinam desde pequeno. E depois não é justo, por isso ele fala da ingratidão. Não é justo que eles depois deixem os filhos abandonados, ou os pais abandonados. Ah, eles são velhos. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pôr num asilo, porque lá tem gente que cuida. Olha aqui, desculpa a expressão um pouco vulgar, uma banana para você. Eu já vi muito, Maurício, já fui e já vi muitos cuidadores, que eles chamam, judiarem dos velhinhos. Ah, você não toma isso. Para com isso, porque é cômodo para eles. Dar o dinheiro, mandar pagar e acabou. Então, quando eles falam que a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo, é porque ele não quer cuidar, não quer dedicar o seu tempo para cuidar do filho. Quando o espírito, então, deixa a terra, carrega consigo as paixões ou as virtudes inerentes. Agora, chega um momento que nós devemos voltar para corrigir os nossos erros. Como faz? Imaginem como faz uma mãe que, em um momento de desatenção, pratica um aborto, porque, nossa, ainda não somos jovens, nós precisamos aproveitar a vida. Então eu vou praticar um aborto. Eu não quero saber. É um crime hediondo isso. Se Deus permite, você não pode tirar, não. E como faz para recuperar? Como é que faz para fazer o pagamento dessa dívida? Você tem que receber esse filho no seu lar, amanhã ou depois, a vida continua, e cuidar. E o problema é que às vezes vai receber o filho com uma deficiência qualquer. Surdo, mudo, idiota, e tantas imperfeições que existem. A pessoa vai pagar isso até o último centil. Então, digo isso porque as pessoas, eles vão para o espaço, e lá a gente se encontra um com o outro. Por isso que a gente aqui na Terra, vocês estão acostumados, eu também, falar de vez em quando, numa recepção, num coquetel, num baile, numa festa, num aniversário, chega alguém que na família ou vizinho fala, não gostei desse cara aí não. Meu santo não bate com ele. Vocês já viram essa expressão? Hein, João? Como é verdade, o santo não bate mesmo, porque ele lembra entre espírito a espírito
eles conhecem, eles se identificam. Aqui, muitas vezes, há pessoas que estão entrando e a gente, no contrário senso, a gente consegue interpretar e sentir a pessoa que está chegando, porque nós temos a bem-querência, o amor. Daí, alguns, pois, partiram carregando consigo ódios poderosos. Sabe aqueles que falam, não quero te ver, mas nem morto. Vocês já ouviram essa expressão também? Não é verdade? Não pode. Eu acho graça porque vai ver morto e vivo, porque nós não morremos, continua vendo. Mas os mais avançados, alguns mais avançados que os outros, é permitido entrever das verdades e eles reconhecem os funestos efeitos de suas paixões. Então tomam as boas resoluções e compreendem que para ir a Deus não há senão uma senha. Todos são filhos de Deus, todos nós somos filhos de Deus. Vocês vão dizer, mas os bandidos são filhos de Deus? São filhos de Deus. Só que eles não estão no momento de despertar para a realidade. Será que Jesus não sabia disso quando esteve aqui? Quando no Monte Gólgota, naquele sofrimento atroz, ele diz para o Pai, Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. O filho não sabe o que faz. Ele precisa do pai para dar o exemplo. Como eu disse, porque o John Wood trouxe para nós esse pensamento, preocupe-se mais com o seu caráter. O pai não é dar dinheiro todo dia, não. É problemático. Você pode ter o dinheiro, não é pecado ter dinheiro. Mas não é isso. Você tem que dar exemplo. Tem que ser um chefe de família correto. Tem que estar ali presente para abraçar a esposa se ela estiver descompensada, ou os filhos. Claro, a gente ajuda, vai fazer faculdade, vai fazer isso. É nossa obrigação, nosso dever. Mas mais do que isso, é o caráter, a responsabilidade que nós temos diante da vida. Por isso a doutrina espírita fala com todas as letras que nós temos o dever e a obrigação de despertarmos para a realidade da vida. Não há outra maneira, gente. Vocês querem ver um exemplo típico desta realidade? Eu já contei aqui a Lures e Algures, há uns 40, acho que mais, uns 50 ou 60 anos, eu tinha um vício extraordinário, eu gostava de fumar. Você entrava na minha sala, tinha um cinzeiro assim, fedia aquilo ali. Aprendi que eu não posso fumar. Por quê? Porque a vida me cobrou. Falou, você não vai aguentar não o tranco. Aí eu parei de fumar, já há mais de 40 anos. Você bebe, será que faz bem? Que eu posso beber? Tudo isso são pequenos exemplos, pequenos ofícios que nós temos a obrigação de olharmos para nós. Não adianta olhar para os outros. Eu vejo os erros dos outros. Eu falo, meu Deus, me ajuda que eu não faça isso. Que eu não cometa esse deslize, que eu não ofenda a ninguém, que eu não fale mal dos outros. A maioria de nós, aqui entre nós, no particular, não sabe nem o que é indulgência. Sabemos que é uma virtude, naturalmente, mas não sabemos o que é uma virtude. Que tipo de virtude é a indulgência? Eu vou explicar para vocês, pedindo licença, porque todos já devem saber. A indulgência é a virtude que vê no outro a possibilidade de ele estar se enganando com isto, com aquilo, e ajudando a se recuperar. Alguém te faz um desaforo, você pode revidar. É claro, Jesus não interditou a autodefesa, mas você pode falar, puxa vida, eu vou ficar quieto, porque ele está nervoso. Aqui ele bebeu demais, ele tá capenga, está trôpego. Puxa vida, será que está acontecendo? Aqui ele está chorando, não sei porque está chorando. O Maurício trouxe exemplo para nós, a questão de um mês, a respeito de uma pessoa que ele encontrou na rua, e a pessoa chorava, estava só chorando. Você não sabe o que está acontecendo. Mas ele foi e perguntou, querida, o que está acontecendo com você? Por que você está triste? Porque chora. Não era por dinheiro, por isso. Ele falou, querida, vamos fazer o seguinte, estou indo para o centro agora,
Me dá o seu nome, eu vou pôr lá esse caderno maravilhoso que nós temos aqui para pedir para o nosso próximo. Me dá o seu nome, eu vou fazer os pedidos nas orações, que aliás eu recomendo, não vos esqueçais. Nós temos um caderno aqui, não é, dona Célia? Aí. Ah, isso fez certinho. Anota o nome das pessoas que precisam. Hã? Também. Então, veja, essa virtude que eu estou falando. Procurar achar um correspondente. Julgar a pessoa não deve dessa maneira. Mas falar, pô, será que ele está vindo de um sepultamento? Acabou de sepultar a mãe, o pai, o irmão, quem que seja, um amigo querido, e ele está triste? Quer dizer, você arruma uma justificativa plausível para essas pessoas. Isso chama indulgência. É ser indulgente com o próximo. Então são tantas coisas maravilhosas que nós temos que podemos utilizar. Como faz para isso, amigos? Venha a esta casa. Qualquer casa que fale em nome de Deus, que dê exemplo, mas não se esqueça de que o caráter é mais importante. Porque não adianta ir na igreja, eu sou egresso do catolicismo, posso falar isso, não estou dizendo que os católicos não sejam bons, não é isso não. Mas a grande verdade é essa. Não adianta falar, faça como eu faço e não faça como eu digo. Então, como é? Tem que fazer certo, tem que fazer as lições que Jesus recomendou. Eu tenho a impressão que, mais do que falar isso, externar esse sentimento do coração, cada um tem que procurar vivenciar. Naquilo que nós falamos aqui, o Ailton falou, ou que nós sentimos no nosso coração, porque não é só o que fala, é o que vocês sentem. E também os nossos irmãos que estão do outro lado, porque o Evangelho não é para mim, é para mim em primeiro lugar. E para eles, para vocês, para todos nós. E é por essa razão que nós vamos encerrar o nosso Evangelho hoje, pedindo para o Ailton que faça a prece, mas cada um de nós aqui em particular vai aproveitar o momento desse contato com Jesus. Não seja egoísta, peça. Tem que pedir, estou precisando de alguma coisa, peça para o amigo, peça para o familiar, peça para aquele que... Peça até que aquele que pede dinheiro na rua, eu tenho, dá e acabou. Então peça a Jesus que nos ajude, que ajude vocês. Esses nomes, esses nomes aqui, os familiares, peçam para todos. Jesus está aqui de braços abertos, dizendo, vinde a mim todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e pacífico de coração, e vossas almas se reconfortarão, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. Que Jesus nos abençoe agora e por toda a eternidade. Professor. Assim, Senhor, nosso Pai, amado Mestre Jesus, nós nos agradecemos a graça da vida e que nos permite estarmos juntos nesse instante, nesta casa, trazidos como fomos por nosso coração, trazidos sim para nosso desejo do equilíbrio, da paz, do amor, do conhecimento, desejo do aprendizado, para que com tudo que colocas para nós, possamos melhorar a nós mesmos, que é o princípio de nossa vinda a este mundo. Por isso, Senhor, agradecemos imensamente a vós, agradecemos sim também a equipe espiritual da casa, sempre nos atende, desde o momento que aqui estamos, e assim vos pedimos, nos permitimos pedir a vós as suas bênçãos sobre todos nós, sobre todos os seus filhos, suas bênçãos celestiais que nos equilibram, que faz com que possamos levar por nossos caminhos até nossos lares o seu amor, a sua paz, e que sim, em nossos lares, transmitamos essa paz, harmonizemos nossos lares, harmonizemos todos aqueles que estão em nossos lares, tranquilizando seus corações, para o enfrentamento do dia a dia, onde tantos e tantos desafios nos esperam. Mas sim, nossa luta é por estarmos cada vez melhores. Abençoa, Pai, a todos os seus filhos, em todos os lugares deste mundo, em todos os lugares de seu universo. Que
Que seu amor, sua paz, sua luz estejam sempre conosco, iluminando nossos caminhos, nos fortalecendo, para que possamos prosseguir sempre no caminho reto, no caminho da paz, semeando boas sementes que garantam sim boas colheitas para todos nós. Obrigado, Pai, por mais esta oportunidade dada a todos nós, de estarmos juntos no coração, na vibração, no amor, em vos louvando e vos agradecendo. Que assim seja, a glória de sempre. Amém. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, a nossa imensa gratidão ao som desta melodia que internece nossos corações, para encerrarmos as nossas atividades nesta Casa de Paz e Amor, neste período da tarde. Que possamos também levar para a nossa casa o nosso amor, a nossa estima e consideração em nome do Mestre querido. Amém.